Olá, muito boa noite, muito boa noite. Estamos aqui em mais uma live do Saber Suas. Hoje vamos ter uma convidada muito especial, doutora Natália Dias, psicóloga, que vai falar um pouquinho hoje do Dia do Psicólogo, né? Deixa eu ver aqui. Muito boa noite, vocês estão entrando. Chama a nossa convidada. Boa noite, Natália. Boa noite, prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos, né? Hoje, dia do psicólogo, dia da psicóloga, e a gente resolveu homenagear convidando uma psicóloga, né, de muita referência, uma psicóloga que eu admiro muito, particularmente, né? Eu tenho um carinho Obrigada, Gista. enorme. E nada melhor do que. E além de tudo, minha conterrânea, né? Que eu tenho um carinho enorme, Exatamente. né? De quem não Amiga de sabe, infância. amiga de infância, verdade. E hoje estamos aqui, né? Renata hoje não pôde participar da nossa live, mas deve estar também ligadinha aí. E vocês que estão nos acompanhando, se quiserem tirar alguma dúvida, pedir alguma informação com a Natália, né? Principalmente sobre a atuação do psicólogo nos CUA, né? Também da experiência dela, que ela vai falar um pouquinho, né? Para quem, não sei se tem alguém novo aqui, né? Para quem não sabe, Saber Suas, a gente tem uns 5 meses aí que iniciamos, né? Nas redes sociais, no Instagram e em todas as redes sociais, falando sobre o Sistema Único da Assistência e trazendo novidades, né? Trazendo atualizações no que se refere à política da assistência social, né? Trabalhamos de verdade ao lado das psicólogas, né? Dos psicólogos aí no SUA, que vem desempenhando um papel muito importante junto com a rede socioassistencial. E Natália já trabalhou alguns anos nessa área, inclusive já foi secretária de assistência social, né? Tem essa experiência. Então, é uma pessoa que vai trazer muitas experiências e muitas contribuições, tenho certeza. Então, vou pedir você um pouquinho, Nath, para se apresentar, falar um pouquinho de você, sua experiência, conta um pouquinho para a gente, onde você atua. Tá. Bom, eu sou psicóloga há 11 anos, né? Atualmente eu estou trabalhando como psicóloga clínica e também com consultoria na área de violência doméstica, é a minha área de maior especialização, né? Tenho algumas especializações na área da psicologia social, né, mais focado também na questão de gênero, né, e violências, e em outras áreas também, como psicologia jurídica e psicologia clínica, né, que é a minha área de atuação exclusiva agora. Mas trabalhei durante 10 anos, né, no SUAS, como psicóloga social, trabalhei em alguns municípios, né, em funções diversas, fui psicóloga da equipe volante, fui psicóloga do CRAS, fui coordenadora do CREAS, né? Fui psicóloga do CREAS também e trabalhei também na gestão como secretária, né? Então, acabei participando aí Passando por todas as áreas, né? né? Foi uma experiência bem bacana e eu espero poder compartilhar aqui um pouco com vocês. Quem tiver dúvidas também, eu puder auxiliar, né? Tirar alguma dúvida, estou à disposição. Com certeza. Vai contribuir bastante, tenho certeza, com a gente. Tem psicólogo aí nos acompanhando, se tiver, coloque aí
para a gente saber, né? Quem é que está aí com a gente ligadinho. Eu vi que Ideia falou, comentou alguma coisa aí de nossa conterrânea, né? Beinha. Beijo, Bea. Realmente, Natália é uma pessoa de muita referência de verdade, né? A gente que conhece, a gente é suspeita, mas não é aumento, não. Vou consertar aqui. Obrigada. Então, vamos lá. Probleminha, né? Peraí. Também não problemas técnicos. Tem psicólogas assistindo aí? Será? Se não estiver assistindo, de repente vai assistir depois, né? Vai ficar gravada a Uhum. live. Então, tem muita gente aí que não pôde participar no horário, mas daqui a pouco deve estar aparecendo. Então, Nath, fala um pouquinho para a gente quais os maiores desafios enfrentados, né, na sua profissão atualmente ou ao longo desses 10 anos, esses 11 anos que você atua, não só no SUAS, mas em todas as áreas, né, que você já atuou. Qual o maior desafio que você considera importante, que você considera que para a gente pontuar? Assim, para a gente falar da psicologia enquanto profissão, né, é um campo muito diverso, né? A gente tem diversas áreas de atuação e cada área, assim, exige uma especificidade técnica, né? E isso acaba sendo um desafio porque na nossa formação a gente sai como generalista, né? E a gente acaba não se preparando para cada coisa específica. Quando a gente vai trabalhar em cada área específica, a gente vê que é muito diferente. A atuação exige muito uma especificidade que a gente não tem, né? E aí a gente cai muito no fazer clínico, né? Que todos saem preparados para a clínica e a gente cai muito nesse fazer, né? Como se isso fosse, só esse fosse o trabalho do profissional de psicologia. Na verdade, não é, né? E falando aqui especificamente da psicologia social, esse é um dos maiores desafios. Assim, a gente tem muitos desafios, né, na psicologia social, tanto com relação à prática profissional mesmo, quanto com relações objetivas, né? Como, por exemplo, salários muito baixos, né? Dificuldades mesmo na realização de algumas atividades, né? Então, coisas práticas, coisas objetivas, né? Mas com relação ao nosso fazer, né? A prática profissional, um grande desafio que eu avalio, né? A partir da minha experiência, e também conversando com outros colegas e tudo mais, e até com outros profissionais também, essa questão de confundir, né? De, na verdade, tentar levar a clínica, adaptar a clínica psicológica para a área social, o que não é possível, né? Inclusive, tem até a tipificação do SUAS, né? Que define lá as normativas técnicas, que define que o psicólogo, a psicóloga não deve fazer psicologia clínica no SUAS, né? E aí a gente acaba entrando em muita confusão, em muita dúvida, porque tanto a demanda chega para a gente, né? É porque as pessoas identificam muito o profissional de psicologia como um profissional clínico. Então, muitas demandas acabam chegando para a gente, né? Com essa necessidade clínica. E aí, na atuação do SUAS, a gente tem que ter muito claro, né? Qual é a nossa atuação, para que a gente tenha a responsabilidade de fazer os encaminhamentos necessários, né? E focar no que é o trabalho do SUAS. E também tem a questão da própria confusão da equipe, né, que trabalha junto com o psicólogo, porque acaba também tendendo a colocar o psicólogo nesse lugar. E assim, na nossa formação, a gente tem muita deficiência com relação a isso. Para você ter noção, eu me formei há 11 anos, né, mas quando eu estava na graduação, eu tive 2 disciplinas optativas de psicologia social comunitária, optativas, né, nem eram obrigatórias. Isso mudou nesses 10 anos, né? E já vem isso já vem entrando no currículo da graduação, mas ainda não é de forma expressiva, né? Então acaba a gente não se preparando bem, né? Então por isso é muito importante o profissional que começa a trabalhar na área social, que se especialize, que se capacite, que treine o olhar, né? Porque é um olhar completamente diferente. E a gente tem aí um arsenal teórico
muito bonito e grande, né, da psicologia social. Então, tem muita coisa que dá para a gente estudar, para se preparar. E até tem uma psicóloga que eu gosto muito, que é a psicóloga social, que é Silvia Lani, e ela fala assim que o fazer profissional, né, da psicologia social é focado nas subjetividades dos fenômenos sociais, né? Fenômenos que podem ser aí a violência, a exclusão, o abandono, a pobreza. Então, é compreender a construção dessa subjetividade nesses fenômenos, né? Não é trabalhar com esse olhar clínico e medicalizante, tentando transformar o sujeito no sentido clínico, né? Tentando encontrar uma patologia, tentando encontrar algum transtorno naquela pessoa que está vivenciando todas essas situações, né? E eu acredito muito nessa psicologia, inclusive na clínica também eu levo esse olhar, né? Eu trabalho com esse olhar de entender que os fenômenos sociais, eles acabam influenciando na constituição do sujeito, né? Então, a cultura, a economia, tudo isso acaba influenciando. E o psicólogo social tem o dever, é em cima disso que o psicólogo social vai trabalhar, né? Então, é importante treinar esse olhar, acho que esse é um dos maiores desafios da prática. E como que a gente faz isso na prática, né? Tá bom, eu não vou fazer clínica, mas eu vou fazer o quê, né? E aí é entender que o lugar realmente não é esse lugar romantizado, né, da psicóloga que vai ficar no consultório, fazendo diagnóstico, fazendo orientação clínica, né? Não é esse lugar, né? O lugar do Aguardando o psicólogo, paciente chegar, né? exatamente, aguardando o paciente Ah, chegar, exatamente, fazendo acompanhamento clínico, não é esse o papel, né? É trabalhar com a coletividade, com a comunidade. Por isso os trabalhos em grupo, né, são muito importantes. Então, é trabalhar nessa questão de construir reflexões, né, junto à comunidade, compreender, né, o que é aquela comunidade, como é que aquela comunidade se constituiu, né? Durante o meu trabalho com a equipe volante, que a gente viajou aqui a zona rural toda de Macaúbas e é imensa, né? E a gente entendeu nessa prática que é muito específico, né, a construção ali de cada subjetividade daquele local, né, de cada local. Então não dá para a gente pegar e tentar colocar uma prática ali, dizer como que aquelas famílias devem ser, como que aqueles sujeitos devem superar seus desafios, né? É entrar mesmo ali e tentar promover reflexões junto à própria comunidade, para que a própria comunidade crie sua autonomia, né? E busque superar os desafios, as vulnerabilidades. Então, é um grande desafio, porque é uma prática que a gente tem que construir, né? No próprio fazer. E dentro desse verdade. desafio, tá? Se deixar eu Algumas falar, você pessoas sabe que... que eu falo igual uma papagaia, né? Tá, não, eu vou deixar você falar, é só porque algumas pessoas entraram, né? Pegou o bonde andando, né? Estamos aqui hoje no Saber Sua, fazendo uma live com a psicóloga Natália Dias, né? Ela que tem aí uma experiência enorme na atuação de SUAS e está trazendo hoje um pouco para a gente, hoje, dia do psicólogo, né? Nós convidamos Natália para falar um pouco da atuação do psicólogo no SUAS e também falar um pouquinho da atuação dela atualmente como clínica, né? Então, só para retomar a nossa fala, né? Um abraço a todo mundo que está entrando, né? Sejam todos bem-vindos nessa sexta-feira de conhecimento, de aprendizagem, né? De troca. E a gente está aqui realmente num bate-papo, né? Muito mais do que não teve muito roteiro, né? A gente só conversou, né? Não foi nada. E estamos aqui hoje, né, falando sobre justamente esse dia do psicólogo, homenageando e falando um pouquinho para vocês da atuação. Certo? Vamos lá, Nath. Pode continuar, prosseguir. Desses desafios, né? Que eu estava falando. Então, e aí, nessa questão de como fazer essa prática, né, a gente acaba se deparando com a demanda da própria população, porque não entende, né, não compreende qual é o papel de cada profissional ali, e realmente não é obrigação da população conhecer, a obrigação tem as necessidades, né, a gente precisa acolher. Então, tem muita demanda clínica que chega, por exemplo, no CRAS e no CREAS, né, muita gente que leva queixas sobre ansiedade, sobre depressão, sobre outros transtornos. E aí a gente precisa, o próprio profissional precisa saber qual é o seu papel ali, né? E saber encaminhar
essas demandas que chegam, que não é o papel dentro do SUAS, né? E ainda é necessário também que a coordenação e a gestão compactuem disso, né? Compreendam qual é esse papel, né? Para que não haja essa dissonância aí no entendimento. E, enfim, eu acho que todos os desafios da prática na área social giram em torno disso, né? Do que é o fazer, do que é a prática do psicólogo social, né? E aí a gente tem muito essa coisa de trabalhar em grupo, né? De acompanhar famílias, mas também tem muitas demandas que chegam de forma inusitada, porque assim, os serviços do SUAS, né, eles têm uma especificidade, né? A prática ali tem uma especificidade, tem os seus objetivos, né? Só que acaba que muitas pessoas procuram o serviço e a gente atua muito como mediador também, né? Informando mesmo a população, o que não deixa também de ser uma vulnerabilidade, né? A falta de informação, né? A desorientação. Então, nessa questão da procura, das demandas, acabam acontecendo situações muito inusitadas. Eu lembro uma vez mesmo, eu estava trabalhando como psicóloga do CRAS, né? E aí chegou uma senhora lá que estava muito irritada, muito confusa, e ninguém estava conseguindo entender direito qual era a questão dela, que ela estava muito irritada. E aí encaminharam ela para o acolhimento, né? Para fazer a escuta com a psicóloga. E aí o problema dela, na verdade, era um problema com o vizinho que tinha deixado lixo no terreno do lado da casa dela, ela queria que resolvesse, né? Então, não é o problema que é o objetivo, né, do SUAS, mas demonstra também essa desinformação, essa desorientação e acaba sendo uma vulnerabilidade, né? E muitas demandas assim acabam chegando, né? Você também, como assistente social, você sabe que acho que isso acaba sendo um desafio para toda a equipe, né? Não só para os psicólogos e as psicólogas. Eu digo sempre que a maioria dos problemas, mesmo não sendo da área da assistência social, recai sobre nós, né? Por uma falta de conhecimento do que é a política, né? Às vezes por falta de acolhimento em outros lugares, em outras políticas também, né? E aí, nas minhas capacitações, eu reforço isso, né? O lugar da política da assistência é um lugar diferenciado, ele precisa ser diferenciado, né? E precisa ter esse olhar, né, de acolhida, esse olhar mais cauteloso, cuidadoso. Muitas vezes a gente não precisa nem dizer muita coisa, às vezes só acolher a pessoa já é muito, né? Pelo que normalmente a gente costuma atender as pessoas que estão numa vulnerabilidade tão alta, né? Tão grande, que se sente realmente acolhido, que se sente contemplado, né? Com a nossa empatia, com a nossa forma de cuidar. Então, mas com relação à atuação do psicólogo, eu vejo também, existe muita falta de informação, né? O psicólogo no SUAS, na assistência social, falta de informação dos profissionais, porque é algo novo, como você falou, né? Não tem ninguém que saia da faculdade já sabendo o que como é a atuação no SUAS, né? Não tem essa... Se nós, assistentes sociais, não temos, que dirá os psicólogos, né? E muitas vezes a gente recebe muitas pessoas, muitos usuários enviados da Polícia da Saúde para a gente atender, né? Enviados de outros setores que lá tem um atendimento com psicóloga, né? E não compreende. E às vezes somos até mal interpretados por conta disso, porque quando a gente nega, né? Quando a gente não atende, as pessoas acham que né, que é ruim, que não quer atender, enfim, né? Por falta de conhecimento. Eu já passei por situações dessas também. Mas, assim, realmente, até com os próprios psicólogos, né? Eles, quando entram, é necessário uma capacitação, uma orientação, um entendimento da coordenação, do gestor, com relação a isso, para realmente direcionar. Porque senão a gente acaba fazendo o que não é da gente e acaba, depois, quando para você falar que não funciona mais, é complicado só voltar atrás, né? Desconstruir algo que já foi estabelecido é bem difícil. Esse ponto, então, assim, é muito necessário ser trabalhado nas equipes, porque eu falo assim, pela minha experiência, em todos os lugares que eu estive, né, dentro do SUAS,
eu sempre reforçava essa questão do que é o fazer da assistência social, né? Do que é trazer a tipificação. E muitas vezes a gente tem que bater de frente com outros serviços, né? Que acabam trazendo muita demanda, por exemplo, o judiciário, né? O judiciário é danado para encaminhar demandas para fazer solicitação para a equipe do CRAS e CREAS, né? E aí acaba usando a equipe CRAS e CREAS como uma equipe auxiliar do judiciário. Isso Verdade. atrapalha muito o andamento do trabalho, porque é completamente diferente, né, da função ali. E muitas vezes, por ser uma demanda judicial, as equipes acabam dando prioridade, né? Por medo, E né? aí, De não. por medo. É. Eu lembro quando eu estava na coordenação do CREAS, isso era uma coisa que que eu sempre frisava com a equipe. Assim, chegou uma demanda, responda, mas responda informando que não é uma demanda sua, Não, né? exatamente. Porque não há obrigação. Inclusive, responda citando a tipificação do SUAS, tudo certinho, porque a gente tem muita coisa para fazer, né? Então não dá para a gente ficar respondendo ofício de juiz. Então, isso é importante que seja sempre colocado e que seja alinhado com toda a equipe, né? Porque muitas vezes a demanda chega para o profissional de psicologia, por exemplo, e para ele simplesmente responder que não, né, fica um pouco complicado. Então é preciso ter isso afinado com a coordenação, com a gestão, né? Enfim. Inclusive, o Estado, né, a Secretaria Estadual, formulou um documento de orientação até para os municípios, né, para os municípios estar respondendo ao judiciário com relação a isso. Então, a gente já tem um documento formalizado, né? E eu lembro que, assim, algumas vezes, a depender do município, quando o secretário pega ou o coordenador pega esse ofício, eles ficam muito temerosos, né? Não, a gente tem que responder, a gente tem que fazer. E dá prazo ainda, né? Ainda tem prazo, até tantos dias e tal. Eu digo, não, responde a primeira vez, né? Orientando que não é atribuição nossa, inclusive o judiciário tem quem faça, né? Tem como pagar para um perito Exatamente. social para fazer isso. E eu, na verdade, eu nunca fiz. Eu sempre me neguei. Mas eu me negando já tive resistência com secretários, né? Com coordenadores, porque achava que era obrigação, que era má vontade. E aí, não, aí cabe também a gente se posicionar, né? Quando a gente sabe o Exatamente. nosso papel, quando a gente sabe qual é a função realmente, cabe o posicionamento. E depois as pessoas aprendem a respeitar, E também tem uma né? questão, a gente, quando nega, a gente informa também. Porque, O assim, porquê. na realidade dos municípios, né, a gente sabe que tem uma mobilidade de profissionais muito grande, né? Entra uma psicóloga, sai, entra um assistente social, sai, entra um juiz e vem outro, né? Entra um promotor e vai outro. Então, está sempre mudando. E muitas vezes chega um juiz, um promotor na cidade que não tem conhecimento mesmo, né? Então, acho que Sim, cabe a sim. gente informar. Teve uma vez aqui no CRES, aqui de Macaúbas, né? Que eu não estava como psicóloga, eu estava como coordenadora. E aí, na época, a psicóloga do CRES, ou eu nem sei mais o que eu estava, mas a psicóloga do CRES recebeu um ofício do juiz pedindo para fazer uma perícia, literalmente, e ainda citou, assim, o juiz definiu as perguntas que ela tinha que fazer para a pessoa, né? Então, pedindo para que houvesse que ela fizesse uma audiência por ele. E aí ela respondeu, né, sobre a orientação de que não era atribuição, respondeu bonitinho, né, explicando qual era o serviço ali. E chegou até o juiz, né? E foi aquela confusão, só que acabou que o juiz entendeu. Depois fez uma reunião aqui, chamou psicólogas, né, para informar como é que fazia o cadastro no Tribunal de Justiça, essa coisa toda. Então, também cabe informar. Acabou que nunca chamaram, né? Mas pelo menos teve esse movimento. Sim, sim, importante, com certeza. É, Mas mas realmente é desafiador, né? Porque às vezes você é, tem que falar a mesma coisa que já foi dito, né? Com relação a sempre, isso. muitas vezes. Mas me E fale, E essa questão de o que é, então, né, que o psicólogo faz, já que não é para ficar fazendo esses relatórios, já que não é para ficar fazendo atendimento clínico, né? E aí, muitas vezes, o trabalho do psicólogo acaba se confundindo muito com o do assistente social, e realmente quem trabalha aí no CRAS, CREAS, né? Casas de apoio, enfim, sabe que realmente confunde mesmo, que realmente muitas práticas vão fazer juntos, né? Vão compartilhar ali o fazer.
mas cada um tem a sua especificidade. E com relação à psicologia, a especificidade está nesse olhar clínico, né? Não é um fazer clínico, mas é um olhar que vai analisar, que vai considerar nessa dimensão subjetiva, que vai considerar a influência, né, desses fenômenos sociais sobre a constituição daquele sujeito, né? Sempre saindo da patologização, isso é muito importante, porque assim, quando a gente precisa realmente fazer nossos relatórios, né, para encaminhar para a promotoria, para o juizado, ou alguma instância maior, a gente precisa informar bem, isso é muito importante, é uma coisa que também eu sempre bati aqui, né, nos lugares que eu trabalhei, porque muito daquele conteúdo pode definir, né, os rumos de uma família, os rumos principalmente das crianças, né, quando a gente fala de famílias em vulnerabilidade e tudo mais. E para isso a gente precisa sair dessa patologização, porque acontece que muitos profissionais da psicologia não treinam esse olhar, né, para o fenômeno social, ficam com esse olhar da patologização e acabam estigmatizando muito as famílias, né? Não compreendendo ali que aquela configuração é diferente, então os resultados daquela educação também vai ser diferente, né? E aí é preciso treinar esse olhar, por isso é muito importante capacitação mesmo, né? Muitas vezes os profissionais acabam subestimando muito a prática, né, da psicologia social, achando que é fazer dinâmica de grupo, quer fazer algum encontro, quer fazer não sei o quê. Não é bem assim, é um trabalho muito específico e que pode sim gerar muitos resultados, né, positivos junto às famílias, junto às comunidades, se for um trabalho bem estruturado, né? Não é como, por exemplo, em outras áreas que você vai ver um resultado imediato, porque o resultado não é você que vai dizer qual é, né? Mas muitas vezes as famílias chegam com transformações, sim, né? Não é aquela que você está idealizando, mas é aquela que é possível dentro daquela configuração. Então, é preciso desromantizar muita coisa, né? Para você realmente entrar nessa área e entender o que é que você está fazendo ali. Verdade, verdade. O que eu ia perguntar a você é justamente sobre isso, né? O que é que você considera, né? A gente falou um pouco de desafio, mas o que que você considera assim, de bem positivo na área da assistência social, a atuação do psicólogo, assim, algo que você já vivenciou, né? Suas experiências, o que é que você traz de novo com relação a isso, com relação ao resultado também, né, que muitos psicólogos se perguntam, né, de que forma eles podem contribuir de uma forma mais eficaz, né, na atuação no SUAS. Uhum. Nossa, tem muitos pontos positivos. Eu sou muito apaixonada por essa área, né? E Uhum. assim eu vejo muitos pontos positivos. Se a gente consegue, como eu falei, desromantizar, né, a coisa, né, tirar esse olhar idealizado sobre as pessoas, sobre as famílias, a gente consegue sim ver muitas transformações, né? Porque muito da ajuda, né, que a gente pode oferecer com esses serviços, ela precisa ser uma ajuda para o que aquela pessoa quer, para o que aquela Sim, pessoa define como necessário, né? Não para o que eu, sim. enquanto profissional, acho que ela deveria fazer. Então, a gente precisa sair um pouco desse lugar, né? Que, como a gente fala, o lugar do suposto saber, de saber, inclusive, como a pessoa deve viver a vida dela, né? Claro que a gente tenta muito acertar e acaba errando, e a gente vai descobrindo isso, né? Na medida da Na nossa prática. prática. Mas a gente precisa sair desse lugar e ouvir mais, né? Essa questão de entender melhor o que é que está acontecendo. E tem muitas histórias, assim, eu acho que não caberia contar, assim, mas tem muitas possibilidades da gente visualizar resultados, da gente visualizar isso, inclusive em nível, assim, comunitário, né? Não só em nível individual, mas no nível comunitário mesmo, né? Quando a gente trabalha reflexões, a gente teve experiências aqui. Eu lembro que eu trabalhei com uma assistente social, a Carmen, né? Na época que Gilmária, inclusive, era secretária. E a gente fazia um trabalho muito bacana em grupo, em algumas comunidades rurais, e era assim incrível, né? Com os idosos e tudo mais. Então era incrível a evolução que a gente via ali naquela comunidade, né? É possível mensurar sim, mas a gente é que muitas vezes vai com um olhar muito idealizado, né? Achando que vai chegar lá e vai mudar completamente. E às vezes a comunidade nem precisa dessa mudança que a gente está idealizando. Não é isso que ela quer, né? Não é isso que ela realmente precisa. Então a gente precisa ir e ouvir
para entender o que é a necessidade real ali, né? E como é que eu posso adequar a minha prática, o meu fazer, para responder àquela demanda que a comunidade me traz. Então, é inverter um pouco as coisas, né? Aham. O usuário é mais protagonista, né? Nesse caso, no SUAS. Exatamente. A gente ouve mais, né? Até para propor alguma coisa, é de acordo com a realidade de cada um, né? O que é que eles querem, Exatamente. de acordo com o que é possível, né? E por aí vai. Bom, gente, para quem está entrando aí, tem gente nova entrando, tem muitos conterrâneos nossos, para quem não sabe, né, nós somos de Macaúba, amigas de infância, inclusive, e cada uma morando, né? Natália continua lá em Macaúbas, eu aqui em Muritiba, mas o elo de amizade, de carinho, né, permanece. E ela está aqui hoje falando um pouquinho do dia do psicólogo, dos desafios e das possibilidades também de atuação, né? Então, se vocês tiverem alguma pergunta para a Natália, alguma consideração, podem ficar muito à vontade, viu? Todos que estão aí. E deixa eu E aqui, compartilhar outra coisa. Posso falar? sim, pode, né? Dessa questão dos resultados, né? Já tem um tempo assim que eu não atuo como psicóloga, né, do CRAS, mas tem algumas coisas, algumas práticas que da época que eu trabalhava, né, que eu realizei, que até hoje, assim, eu vejo resultados. Por exemplo, a gente trabalhava bastante com essa questão de grupos reflexivos, né, de fazer palestras, de fazer trabalhos em grupos, nas comunidades e na sede também, falando sobre violência doméstica, né? E muitas vezes com mulheres que não estavam passando por aquela situação, né? Mas que a gente levava aqui aquele conhecimento. E sempre de lá, claro, que saíam, né, muitos encaminhamentos, muitas questões desses encontros, mas até hoje, às vezes, eu encontro alguma dessas mulheres que estavam nos grupos, né, há quantos anos tem isso, mas até hoje, quando eu encontro, alguma vai me falar, outro dia eu estava lembrando do que você falou naquela palestra, assim, assim, sabe? E agora eu estou passando por isso. Então, você vê que você semeando ali uma reflexão, né, levando aquilo dali, aquilo fica. Cada um vai fazer uso daquilo que você levar de alguma maneira, de acordo com a sua própria necessidade, né? Então, não é um trabalho em vão, não é um trabalho que a gente não vê nada mudar, não é assim, né? Mas acontece que o social, a gente está trabalhando com mudanças culturais, né? Então, não é uma coisa que é de um dia para a noite, né? Nem de um ano para o outro. É uma coisa que é semeando mesmo e fazendo aos pouquinhos, né? Para colher depois os resultados. Verdade, é verdade. Isso daí eu posso falar também de alguns casos, né? Que a gente. E assim, às vezes a gente não tem o retorno imediato, às vezes as pessoas também não falam, né? Não verbalizam naquele momento. Em um outro momento, como ela já conseguiu ter uma evolução maior, ela tem esse, né? Ela dá esse retorno para a gente. Eu acho que isso que é o mais gratificante, sabe? Trabalhar nessa área. E a gente vê realmente, eu falo trabalho de formiguinha, né? Mas se tiver muitas formiguinhas juntas, ela consegue levantar um bocado de coisa. Então, é nessa perspectiva, né, que a gente que faz a nossa atuação. Mas eu não vi nenhuma perguntinha aí. Eu vi que Gilca está aí. Ô, Gilca! Ela sempre está na nossa live. Mas me fala um pouquinho hoje da sua atuação, né, do seu trabalho, o que é que você está fazendo hoje? Conta um pouquinho para a gente. Bom, hoje eu me dedico quase que exclusivamente à psicologia clínica, né? Eu sempre trabalhei com psicologia clínica, mas sempre dividindo o tempo, né, entre esses outros fazeres. Mas hoje só como psicóloga clínica, mas claro que toda essa experiência, né, na área social contribui muito para o meu olhar, né? Porque na clínica a gente também trabalha com questões sociais, né? É esse sempre o direcionamento que eu tento levar, esse olhar de que os fenômenos sociais constituem os sujeitos, né? Assim como os sujeitos também constituem os fenômenos sociais. Então, sempre trazendo esse olhar da cultura, da sociedade, né? Eu trabalho com a vertente da psicologia feminista, né? É uma atuação que eu defendo e que eu realmente pratico, né? E
é isso, trabalho também com consultoria, né, na área de violência doméstica. Já fiz consultoria em algumas cidades aqui próximas, né? Preparei material também para Brumado, né? Mais voltado para a área da justiça, né? Para o Sejusc, que não deixa também de ser um trabalho com essa vertente social, né? Trabalhar com essas demandas de violência. E desse trabalho de consultoria nasceu o curso, né? De violência, de intervenção em grupo com mulheres vítimas de violência, que eu criei um protocolo mesmo de acompanhamento em grupo e estou reformulando para relançar de novo esse curso, né? Esse ano ou próximo ano, aí quando essa pandemia melhorar um pouquinho, né? Diminuir. Mas é isso. Trabalho clínico na psicologia, muitas vezes é muito visto assim como uma coisa estereotipada no sentido de trabalhar com o CID na mão, né? Com a questão de diagnosticar. E no meu trabalho eu não faço dessa maneira, né? Eu não uso de diagnósticos, não uso de categorização de personalidades, né? É mais uma questão de entender que tudo isso é discurso, né? Inclusive transtornos mentais, cada transtorno, na verdade, é um discurso sobre um comportamento, não é uma patologia em si, né? E isso tem muito a ver com essas questões sociais. E aí, voltando aí para a área social, né? Quando a gente começa a compreender essa construção dessas patologias dessa maneira, a gente entende que muito do que a gente vê das famílias que a gente julga desestruturadas, né? E a gente já diagnostica ali que tem algum transtorno mental, alguma coisa, muitas vezes não é nada disso, né? Muitas vezes é a própria constituição ali que foi possibilitada para aquele sujeito. Então, a gente é que precisa compreender aquela realidade, não tentar colocar sobre aquilo um estigma, né? Então, é mais ou menos isso aí. E você atualmente atende uma clínica, atende online? Como é que está sendo esse Eu atendo trabalho? presencial só aqui em Macaúbas, né, na Climacom, e atendo online. Hoje mais online do que presencial, inclusive, né? Uma coisa que foi possibilitada aí pela pandemia, né? Mas assim, de forma, né? Aumentou muito essa demanda por atendimentos online. E aí acabou que eu estou fazendo mais atendimento online mesmo hoje, né? O que facilita muita coisa, aumenta muito o alcance, né? Muitas vezes as pessoas vinham de outras cidades aqui próximas para o atendimento, agora pode fazer de lá mesmo, já diminui custo, né? Diminui tempo. Então, é um recurso que eu tenho utilizado bastante. Maravilha. Eu, inclusive, estava fazendo terapia virtual, né? Online. E, assim, de acordo com as minhas possibilidades, eu amei, estou amando, sabe? Eu acho que dá, sim, para ter retorno, né? Mesmo que não seja. Apesar que eu sou bem sinestésica, né? Do contato, de ter essa aproximação, mas vale a pena, né? Para quem vale a pena fazer, não parar. Quem já faz, não parar, e de repente quem não faz ainda, né? Tentar, né? Fazer isso. Né? Nesse mundo online acaba que a gente tem acesso a muita coisa, né, que poderia ser mais difícil, por exemplo, um atendimento psicológico, até cursos, né, capacitações. Então, muito conhecimento também que a gente antes só poderia ter se a gente se deslocasse. Então, é um gasto maior, é uma organização do tempo maior, né, e tudo mais. Hoje a gente pode fazer do conforto de casa. Então, assim, mudou muito o paradigma, né, sobre isso. E eu acho que quanto mais a gente puder usar isso, melhor, né? Inclusive vocês aí que fizeram a plataforma, né? Criaram o Instagram recentemente, né? Pelo que você falou, mas já tem muita gente seguindo, então você vê que acaba agrupando, né, as pessoas que têm interesse naquilo. E de uma forma que talvez você não conseguisse falar com tantas pessoas de tantos lugares se você estivesse só trabalhando localmente, né? Então acaba disseminando muita coisa. É o alcance, né? Pois é. Então, ia fazer uma pergunta aqui. Como é que se diz? E o pessoal eu ia perguntar a você o seguinte, com relação, né, à pandemia, né, nesses últimos quase 2 anos aí que nós temos enfrentado, a gente vê muita gente, né, em casa, muita gente preocupada, muita gente com muitos transtornos também, diagnosticados ou não, né? E realmente
existir uma preocupação, né, maior. Qual a sua visão com relação a isso, Nath? Como você visualiza esse cenário, né, que nós estamos para sair, né, nesse impasse de finalização ou de uma terceira onda, né, nesse cuidado? Como é que você enxerga essa parte no olhar, né, do psicólogo mesmo? Eu vejo assim, tem duas questões muito importantes aí, sabe, que esse cenário apresentou. Porque tem a questão de que, como as pessoas se voltaram mais, né, para suas próprias realidades, né? Porque diante da necessidade de isolamento, de distanciamento, né? Então, muitas pessoas se voltaram para suas famílias, né? Para os seus problemas, para suas questões, tiveram essa possibilidade, né? E isso acaba gerando muitas crises, né? Isso, por exemplo, acaba piorando muito o cenário da violência doméstica, né? Por conta desse acirramento dessa convivência familiar, né? Então, acabou gerando isso também. E nessa questão de voltar para si, muitas pessoas que já tinham muitas questões, né? Muitos problemas, que acabavam fugindo ali daquilo, acabaram tendo que se deparar com isso. E aí gerando muitas crises, né, existenciais, explodindo muitas crises de ansiedade, né, crises depressivas, enfim. A gente está com números bem aumentados, né, com relação a esses transtornos. E outra questão é que a gente está sendo submetido a uma situação de estresse crônico, né? E nós, seres humanos, não somos preparados para lidar com estresse crônico. A gente é preparado para lidar com estresse agudo. Então, vai acontecer uma coisa, né? E aí eu consigo organicamente me preparar para enfrentar aquela coisa que aconteceu ali, mas daqui a pouco eu vou ter um momento de relaxamento, né? Um momento que eu vou poder sair daquela crise. Só que a gente está vivendo um estresse que já vai fazer quase 2 anos, né? Então é um estresse crônico e a gente não tem, o ser humano não tem uma preparação mental para lidar com isso. Então esse é outro fator também que acaba gerando, né, muitos desequilíbrios, né, muitas crises emocionais, muitas outras questões, né? Então são esses dois fatores aí atuando nesse momento e a gente vivendo com esse fator aí da imprevisibilidade, né? Porque tem vacina, mas daqui a pouco a vacina não dá conta de uma variante, né? Aí volta todo mundo para a rua e daqui a pouco tem que fechar tudo de novo. Então, tá uma situação muito imprevisível, né? E a gente não sabe lidar com essa imprevisibilidade. Tanto é que isso é o fator que gera muitas crises de ansiedade, né? Verdade. Muitas pessoas assim próximas a mim, adoecidas, né? Muitas pessoas que eu conheço nesse período que realmente se isolou mais ainda, né? Porque a questão do distanciamento já distanciou, né, o normal. E até mesmo virtualmente, em telefonema, então as pessoas acabaram ficando, né, nas suas ilhas e se isolando, como você falou, às vezes o contato familiar, né, especificamente, que não era agradável, que agora está tendo que enfrentar diariamente, não só marido e mulher, mas os filhos, né, fora dentro de casa 24 horas, mães que não estavam preparadas ou que nunca cuidaram dos filhos, que está tendo que fazer isso, então é realmente um cenário, né, de muitas preocupações. Porque assim como Isso. violência doméstica, violência infantil, né, abusos, muitos abusos, muitas coisas que a gente que ficava camuflado ou que às vezes nem existia, que agora passou a aumentar e iniciar também, né? Então, é um momento assim bem para nós o social, para você que está atuando, né, na clínica, o pós-pandemia ou esse período está sendo bem desafiador também, né? E no caso do Sistema Único da Assistência do SUA, das políticas, né? A gente está tendo que atender um número muito maior de pessoas, né? Tem a questão de a pobreza, ela aumentou assim, mais que dobrou nos municípios, né? E a gente não está dando conta disso, a gente não tem estrutura para isso. Estrutura financeira, estrutura de equipe profissional, né? Então, realmente é algo para se repensar. E isso eu venho debatendo nas conferências, né? Ontem mesmo eu estava em uma conferência em Coração de Maria, e me falava muito sobre isso.
com relação ao pós-pandemia, que isso realmente é preocupante. E é um desafio para os trabalhadores do SUAS, né? Os trabalhadores que estão na linha de frente, porque a gente não dá conta disso. E, por outro lado, a gente tem uma realidade também complicada de corte de recursos, né? Da despolitização mesmo. E realmente, assim, algumas coisas que a gente construiu está sendo desconstruída sem entendimento algum, né? Sem nenhum respeito às leis, à Constituição que está aí. Então, realmente é algo que a gente tem se preocupado bastante, né? E eu tenho estimulado muito esse diálogo e essa crítica mesmo construtiva de como a gente vai lidar, porque existe uma preocupação muito grande até de fechar os CRAs, né? Fechar os CREAs, porque houve uma redução enorme nos recursos, né? E para dar conta disso no meio, né, dessa pandemia, de tudo isso, realmente é algo desafiador, né? É algo para além do fazer profissional, para além do que a gente tem realmente de ferramentas, né? Na verdade, desde 2019 já vem tendo um desmonte muito grande, né? Eu ainda estava atuando na gestão e foi uma das coisas que me desanimou, assim, completamente, sabe? De realmente querer sair como eu fiz e sair, né? Porque estava impossível de trabalhar. Então a gente teve um corte muito grande e sem aviso prévio, né? Nem para a gente se organizar. Então foi muito assim desafiador, foi muito desanimador também e o cenário só piora, né? O cenário só piora. E a gente vê que os equipamentos, os serviços que já existiam, né? Nas tipificações e tudo mais, não eram suficientes, né, para dar conta das demandas que existiam. Agora a demanda aumenta e os serviços são mais precarizados. Então é um cenário bem desafiador mesmo, né? Eu acho que a gente tem que se mobilizar mais, sabe? A gente tem que parar de cruzar os braços e achar que, sabe, vai resolver. Eu acho que, assim, na política da assistência, assim como outras, a gente só conseguiu as coisas quando a gente bateu de frente, né? Foi para a linha de frente, se mobilizar e dizer que não é essa política que nós queremos, né? Então, a gente tem que sair um pouquinho da zona de conforto e tentar ver de que forma a gente pode estar, né? A gente não pode também viver só nesse lado do desânimo, né? Porque senão a gente não avança. Então, a gente tem que ter um olhar de esperança, né? Nesse sentido, esperança, nem que seja de trocar de governo, né? De buscar uma melhoria, está vindo aí Pelo amor as de Deus. eleições, né? Presidenciais. Então, está nas nossas mãos, né? O nosso futuro, o futuro do nosso país, da nossa política de assistência e de um bocado de coisa aí que a gente vem vivenciando, E né? também, eu não sei o que você acha, mas assim, eu acho que também é necessário que os municípios tomem mais para si, né? Exatamente. Assim, não ficar só dependendo de recurso federal, né? É preciso que os municípios assumam a sua própria responsabilidade, né? Pela gestão da assistência social, pela gestão financeira, né? Porque sem dinheiro ninguém faz política nenhuma, política social nenhuma, né? Então, essa é uma questão que é muito necessária de ser pensada e nesse momento, né, que está tendo esse desmonte dos recursos federais, dos serviços federais, é muito importante que os municípios assumam a assistência social como uma pasta que precisa ser gerida pelos municípios, Tem né? investimento, Tem né? investimento. Então, é preciso ter esse olhar. Verdade. Aí, ontem, né? Só para finalizar, para a gente não além, nessa conferência que a gente participou, foi sugerido que o município estabelecesse em lei um percentual que seja designado para assistência social. Porque a educação tem, a saúde tem, né? E nós ficamos com o que sobra, sempre com o que sobra, Exatamente. né? Então, assim, Exatamente. para a gente não ficar a mercê de prefeito que entrou, que seja bonzinho, gestor, né? Se tiver realmente estabelecido em lei, aí não pode entrar João, Maria, José, que vai permanecer, né? Então, Isso é essencial, né? E tem que fazer parte de qualquer projeto, de qualquer prefeito,
porque sim, sim. isso é a bandeira, inclusive, de qualquer prefeito, né? Mas é feito como favores políticos. E é preciso que seja instituído como uma Exatamente. política mesmo, né? É verdade, que o tempo todo a gente parece até que a gente é redundante ou que a gente precisa estar reafirmando o tempo todo essa questão, né? Da política da assistência ser um direito, né? Da pessoa precisar da assistência, não é um favor, não precisa ir até um vereador ou uma pessoa, uma terceira pessoa, né? Uma segunda, enfim, para que tenha o direito estabelecido, né? É um direito dela. Não precisa ser, é uma ajuda, não. Sabe? Isso precisa romper de uma vez por todas. Isso me incomoda muito. Porque se é uma cesta básica que a pessoa já está numa vulnerabilidade, numa miséria, né? Humana, né? De sobrevivência, e ainda tem essas questões. Essa questão do benefício eventual, que você sabe bem como funciona nos municípios, né? A gente tem um cofinanciamento bem reduzido para isso. E os municípios, muitas vezes, acabam assumindo tudo, né? Auxílio funeral, cesta básica, a questão de auxílio natalidade. Então, realmente, hoje eu te digo, se os municípios não assumirem a gestão da política da assistência, o fim está por vir. E hoje, quem está segurando a onda ainda são os municípios, porque o governo reduziu muito, porque a gente vai pela lógica dos impostos, né? O que nós pagamos de impostos, quase 70% vai para o governo federal. Então, é ele que tem que cofinanciar com a fatia do bolo maior, né? E o Com município certeza. sempre fica com o menor com relação a essa distribuição, né? Dos impostos. Então, a gente tem que Mas, cobrar assim, mais em nessas situação de conferências. crise, né? Como a gente está vivendo uma crise, a gente está vivendo uma crise humanitária mesmo, e vai Sim, piorar, né? Em situação de crise, a gente tem que definir melhor as prioridades municipais. O recurso sim, próprio precisa ser gasto com necessidades essenciais, né? essenciais. Essenciais. Então, assim, me desculpem, mas a questão de infraestrutura não é essencial durante uma crise, Uhum, né? Então, é preciso que haja um redirecionamento. Eu vejo assim, né? verdade. Sim, com certeza. É priorizar, né? É priorizar. Então, assim, ao invés de estar se gastando com recurso próprio para construção de um bocado de coisa, né? De infraestrutura, como você está falando, é necessário investir primeiro nas pessoas que estão passando necessidade, né? Humanitária. Então, é bem por aí mesmo. É questão de priorizar, né? É. Então tá, meu amor, é um prazer enorme estar aqui com você hoje. A gente já está quase há uma hora aí nesse bate-papo. Se deixar, a gente vai para duas, três, né? Tem Pois tanta conversa que dá para a gente entender. Mas numa sexta-feira, né? Sextou, é verdade. sextou com muito conhecimento, com essa galera aí que está nos assistindo. Obrigada a vocês que permaneceram conosco, né? Nossos conterrâneos que estão aí, Denóvia, teve Val, que falou aí com a gente também, e as outras que passaram rapidinho aí, né? Nelminha, um beijo grande e gratidão a vocês, né? Por estarem presentes, por estarem conosco e divulgar um pouquinho do trabalho. As pessoas que não seguem ainda a Natália de Saber Suas, passa a seguir, ela tem conteúdo muito bom, conteúdos gratuitos muito bons, né? Tem conteúdos também mais particulares, enfim, sigam ela que vocês vão gostar. Quem ainda não segue o Saber Suas também, eu convido vocês para seguir a gente, acompanhar, a gente fala muito da política da assistência, né? A gente traz muitos vídeos, a gente traz muitos conteúdos de ferramentas realmente na atuação. Então, foi um prazer enorme, né, Nath? Obrigada, obrigada de coração Ah, eu que por ter agradeço, eu aceitado o amei nosso demais. convite. Amei, Um muito beijo bom para a estar com você. Renata, que não pôde estar aqui presente, mas com certeza o coraçãozinho dela está aqui junto com a gente também. Um beijo também para todo mundo que está assistindo, né? Amei nosso bate-papo e vamos marcar mais, né? Porque foi muito Vamos bom. sim, com certeza. Vamos marcar mais vezes. Gilmária, beijo aí para todo mundo, viu? Tchau, tchau. Bom Tchau. final de semana para todos.